fazer um vídeo um pouco diferente, porque eu fiz 31 anos semana passada. E eu fico pensando, o que a Natália, de 31, gostaria de falar pra Natália, de 14, 15, 16 anos? E a primeira coisa, assim, de longe é, se importe menos com as pessoas que se dizem seus amigos. Porque amigo de verdade são poucos. E eu lembro que aos 14, 15, 16, eu tinha muito medo, assim. Tinha muito medo de magoar as pessoas. Eu tinha muito. Não, quando eu digo pessoas, assim, lê-se meus pares. Meus pares em que sentido? Adolescentes, colegas de escola, supostos amigos. E que besteira, gente. Tipo assim, eu tinha medo de gostar de estudar, eu tinha medo de ser inteligente. Tá, não me leve a mal, é porque as pessoas criticavam muito, assim. E eu acho que, de certa forma, tinham situações em que eu deveria ser criticada, mas tinha situações que não, afinal, você tirar notas maiores não deveria ser um problema. Mas era. E eu lembro que isso me prejudicou muito, assim. E muitas vezes, por exemplo, eu sabia que provas estavam difíceis. Isso aconteceu até na faculdade. Tipo, eu sabia que as provas eram difíceis e tudo. E eu falava, gente, eu achei a prova difícil. Mas eu ia bem em uma prova difícil. Tipo, eu achar uma prova difícil não quer dizer que eu vá mal. Mas aí eu me incomodava porque eu pensava, poxa, se eu falar que eu achei essa prova difícil, depois tirar uma nota boa, as pessoas vão me criticar, enfim, eu me importaria menos com isso. E daria mais as minhas opiniões. E consideraria menos, ou daria a importância devida para determinadas coisas, porque eu já me importei demais com o que eu não deveria me importar tanto. Então, às vezes, não é sobre se importar ou não, mas é dar o tamanho que aquilo merece. Então, com certeza, isso eu ensinaria para a Natália de todas as idades. Hoje eu lido muito melhor com isso, graças a Deus. Outra coisa que eu falaria para a Natália, de 14 anos, é escute mais as pessoas mais velhas. Elas sabem o que elas estão falando. Parece clichê, mas de fato. Às vezes os conselhos dos nossos pais, de tios, tias, pessoas mais velhas, eles fazem sentido, só que quando a gente tem 14 anos, a gente pensa que sabe de muita coisa. Pasmem, a gente não sabe, não. E eu acho que algo, assim, muito marcante que eu falaria pra Natália, de 14, 15, 16 anos, ande com pessoas que têm os mesmos valores que você. Em que sentido? Eu já me coloquei em muitas situações. Não que eu fiz coisas que eu era contra, porque nunca fiz. Mas eu convivi com muitas pessoas que faziam coisas que eu não acreditava, que eu não aprovava, só porque eu não queria ficar só. E eu falava que aquilo não me afetava, enfim, de fato não afetava, mas hoje eu penso assim, cara, pra quê, sabe? Que eu me coloquei em situações com essas pessoas, por que que eu tava ali se eu não gostava daquilo? E eu vejo que meio que era um medo, assim, não queria ficar só, queria ser aceita, tinha que fazer o que os meus amigos faziam, assim, não fazia, né? Mas eu tava lá. Pra quê, sabe? Gente, podia estar com pessoas que talvez pensassem da mesma forma que eu e tivessem os mesmos valores que eu, então eu não acho que, assim, me afetou negativamente no sentido de que eu fiz coisas influenciada porque eu não fiz, mas, gente, o que eu já senti de cheiro de maconha sem nunca ter fumado maconha, pelo amor de Deus. E ele ficou assim: "Ah, gente, pra quê?", sabe? Desencana, sabe? Vai ler um livro, vai ficar estudando. E assim foi legal porque quando eu virei essa chave, eu já estava na faculdade e aí várias vezes eu saía do almoço e ia estudar, porque eu queria, eu gostava mais da companhia dos livros, assim, entre aspas, né? Não é que eu gostava da companhia dos livros, é porque eu sabia o que eu queria estudar muito, eu queria me formar certinho e eu queria aproveitar o tempo que eu tinha ali na faculdade. E aí foi muito legal, porque eu foquei e eu percebi que foi uma das melhores fases da minha vida, porque eu de fato estava focada e aí eu comecei a me aproximar mais de pessoas com valores parecidos com os meus, e isso foi muito bom. Foi legal, não tô falando que todas as experiências foram negativas, foi legal conviver com muita gente com valores diferentes dos meus, porque eu entendi que eu de fato não queria aquilo, mas como essas pessoas tinham valores diferentes, às vezes elas me criticavam em coisas que eu nem queria, sabe, tipo assim, tipo, nem fazia sentido pra mim, então acho que eu selecionaria melhor as minhas amizades e seria isso que eu falaria pra Natália. Seleciona melhor com quem você anda, você não precisa se colocar em uma situação que você não concorda só pra não ficar sozinho. E é isso, acho que esses são os aprendizados que eu tenho aos meus 31 anos que eu falaria pra Natália de 14, 16.